Queridos irmãos, hoje nós celebramos a festa de São Bernardo Abade. Ele nasceu de uma família muito privilegiada, tanto do ponto de vista material, quanto do ponto de vista espiritual. De fato, recebeu uma educação cristã muito intensa. Sua mãe, Alice, morreu quando ele ainda era jovem, mas viveu o suficiente para ensinar o seu filho a buscar a Deus com todo o seu coração. Há dois episódios da juventude de São Bernardo que nos ajudam a entender o quanto ele era virtuoso. Uma vez ele estava doente e os parentes, com medo de que ele morresse, enviaram uma benzedeira para curá-lo. Quando aquela mulher entrou no quarto, ele espantou-a, botou-a para fugir aos gritos e dizendo que ele preferia morrer do que receber uma cura de uma feiticeira. Outra vez, quando ele era mais moço, apareceu uma mocinha que causou uma certa atração nele. E então, quando percebeu que ele iria sentir algo que era desagradável a Deus, ele se colocou dentro de um tonel de água gelada. Era pleno inverno e ficou ali horas e horas e horas e horas. E aquele sofrimento que ele apresentou a Deus como sacrifício para que não pecasse, mereceu que desde aquele dia até o fim de sua vida ele nunca mais tivesse nenhuma única tentação contra a santa pureza. E ele se conservou inteiramente casto até a morte. Ele era um homem de uma aparência muito bela, alto, tudo muito proporcional, louro, tinha olhos azuis muito chamativos, mas, ao mesmo tempo, era inclinado à contemplação, embora tivesse uma graça especial para falar. Causava um agrado ouvi-lo. Ora, como um líder, ele já levava os seus amigos, a sua própria família, para Deus. São Norberto havia fundado há pouco tempo a Ordem Cisterciense, que era uma reforma da Ordem Beneditina. Queria viver a regra beneditina, mas de um jeito um pouco mais rigoroso, mais austero. E havia um mosteiro nas proximidades em que o rigor era tão grande que parte dos monges fugiram e estavam apenas alguns poucos já quase para morrer. Então, o sucessor de São Norberto, que foi Santo Estevão de Harding, tinha decidido fechar aquele mosteiro. Quando um belo dia chegam lá 30 rapazes. São Bernardo, seu irmão, seu tio e vários dos seus amigos que ele tinha persuadido a serem monges. Mais tarde, ele conseguiu levar para o mosteiro o seu próprio pai, mandar para o mosteiro uma sua irmã e um outro irmão menorzinho que tinha ficado, também acabou levando para o mosteiro. Tão forte era a liderança espiritual que ele exercia. Aquele mosteiro se tornou uma fonte de vida espiritual. Ele mesmo abraçou a mais rigorosa penitência e chegou a certos extremos que ele mesmo viu que era necessário começar a ser um pouco mais leve com os outros.
não consigo mesmo, para que não houvesse tanto rigor e aquilo não acabasse desfigurando a devoção que eles tinham por Nosso Senhor. Ora, o tipo de vida espiritual que São Bernardo levava era tão intenso, era uma união com Deus tão contínua, eram tantas orações, que ele chegou a construir, se diz em sua vida, uma cela interior, uma cela na sua alma. Vários santos fizeram coisas semelhantes. Santa Catarina de Sena, São José de São Pedro Bittencourt, também contam dessa cela, dessa capela interior, que eles construíram para se refugiar. E São Bernardo passava tanto tempo recolhido ali, que se alguém perguntasse, dizem seus biógrafos, como era o teto da igreja onde ele morava, qual cor tinha a parede do refeitório, ele não sabia, porque ele vivia totalmente concentrado em Deus. Mas desta união com Deus foi brotando uma tal força apostólica que São Bernardo se transformou na trombeta da igreja no século XI. E de fato foi assim. Houve um antipapa na época, chamado Anacleto II, ao qual ele se opôs, apoiando o verdadeiro papa, que era Inocêncio II. Ele exercia tal fascínio nas almas, quando ele pregava, que as crônicas da época contam que as mulheres escondiam os seus maridos e os seus filhos, porque corriam o risco de perder os seus maridos e os seus filhos. Tamanha era a magnitude que ele exercia sobre as pessoas. Todos queriam abandonar tudo. Certa vez, Henrique, que era irmão do rei Luís VII da França, foi visitá-lo para pedir conselhos sobre algumas questões difíceis. São Bernardo o aconselhou, disse que rezaria pelas suas intenções. Ele saiu da cela, ou melhor, do locutório onde estava falando com São Bernardo, e antes de chegar na porta do mosteiro, ele sentiu uma necessidade tão grande de voltar, que mesmo sendo herdeiro do trono, renunciou a tudo ali mesmo e se tornou monge. Não quis mais saber de voltar para o seu reino. Tão forte era a atração que esse homem exercia. Ele conseguiu converter o rei da Alemanha, que estava rebelde contra o Papa Inocêncio II, conseguiu vencer alguns hereges, estavam se espalhando as heresias de Abelardo na época, e de outros hereges. Ele pregou duramente contra aquilo. Ele foi o baluarte do Concílio de Latrão, defendendo a disciplina da igreja com muita valentia. Não se calou. Foi de um lado para outro. Todas as questões da sua época ele enfrentou, tendo uma graça especial de Deus para dissolver tudo aquilo e converter multidões inteiras a Nosso Senhor. Ele é chamado de doutor melífluo, por causa que a sua pregação parecia para as pessoas doce como mel. Elas queriam estar pendentes dos seus lábios. São Bernardo, de fato, também é chamado de trovador da Santíssima Virgem, porque ele louvou Nossa Senhora de mil maneiras. Inclusive, em certa ocasião, estavam todos cantando a Salve Rainha na igreja, e depois de cantar, ele, tomado de um arrebatamento espiritual, olhando para a imagem de Nossa Senhora, fez 3 genuflexões, e nas 3 genuflexões disse sucessivamente: ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Então a igreja anexou essas aclamações à Salve Rainha por causa de São Bernardo. Tamanha era a sua devoção
e o empenho que ele colocava em falar de Nossa Senhora para todas as pessoas. Hoje, às vezes nós somos inclinados a considerar o caráter mais passivo dos santos. Há um certo vício no modo de escrever a vida dos santos que tira deles esse caráter forte, militante, guerreiro, combatente, varonil, corajoso, cheio de hombridade. Isto causa danos espirituais porque o homem apostólico é alguém que tem a valentia, o desassombro de enfrentar todas as situações, como tinha de fato São Bernardo. Quero terminar lendo uma carta que São Bernardo escreveu diante de uma situação difícil da igreja na época. A meus reverendos padres, aos senhores bispos e cardeais da Cúria Romana, o irmão Bernardo, abade de Claraval, saudações e orações. Todos nós temos o direito de escrever sobre os negócios que dizem respeito a todos, de modo que não receio incorrer em censura por presunção ou excessiva ousadia ao fazê-lo, como agora faço. Pois, embora seja o mais miserável de todos os fiéis, não deixo de ter muito presente no coração a honra da Cúria Romana. O pesar me consome, e de tal maneira me aflige a tristeza, que até a vida me pesa, porque vi a abominação na casa de Deus. Sinto-me sem poder suficiente para remediar a tantos e tantos males, e não me resta outro recurso, senão apontá-los aos que têm poder para tal, a fim de que os corrijam. Se o fizerdes, tanto melhor. Caso contrário, terei descarregado a minha consciência e vós não podereis ter nenhuma escusa justa. Não ignorais que o Papa Inocêncio II, de gloriosa e feliz memória, havia proferido a sentença de comum acordo convosco e com toda a Cúria Romana, dispondo que se tivesse por ilícita a eleição de Guilherme para arcebispo de York, e que esta fosse considerada como sacrílega e real intrusão, caso o outro Guilherme, deão da igreja de York, não declarasse sob juramento que seu homônimo era inocente de tudo quanto lhe imputavam. Também sabeis que esta disposição tinha muito mais de indulgência que de rigor. Guilherme mesmo, o acusado, havia rogado que lhe fosse concedida essa graça. Provera a Deus se cumprisse o que havia sido disposto por mútuo acordo. Oxalá tudo quanto se fez contra isso fosse declarado nulo. O que aconteceu? O deão não jurou de modo algum, e apesar disto, o outro se sentou na cátedra da pestilência. Quem nos dera ver outro Finéias se levantar e investir de espada na mão contra esse fornicador? Quem nos dera poder ver, vivo em sua cátedra, o próprio São Pedro exterminando os ímpios com uma palavra de sua boca. Muitos são os que vos clamam do fundo da alma e vos pedem de todo o coração o castigo exemplar de tamanho sacrilégio. Se não intervierdes prontamente, de modo a incutir medo aos demais e impedi-los de seguir tão nefando exemplo, eu vos afianço que quanto mais tardar o remédio, mais grave será o escândalo de todos os fiéis. Receio que a própria Sé Apostólica perca grande parte de seu prestígio e se desautorize, caso não faça pesar sua mão sobre esse rebelde que calcou aos pés os seus decretos. Mas que direi das cartas secretas e verdadeiramente tenebrosas que Guilherme se jacta de ter recebido? Não do príncipe das trevas, oxalá assim o fosse, mas dos próprios príncipes sucessores dos apóstolos? Por isso, tão logo esta notícia chegou aos ouvidos dos ímpios,
estes se puseram a fazer chacota das disposições da Sé Apostólica e a rir da Cúria Romana, a qual, após ter dado uma sentença pública, contradizia-se a si mesma, enviando às ocultas cartas que mandavam o contrário. Que mais acrescentarei? Depois de tudo isso, se não perturba os fortes e perfeitos a visão do escândalo gravíssimo que é dado, eu a confio aos débeis e simples. Se não sentis compaixão alguma pelos pobres abades, que foram chamados a Roma dos lugares mais longínquos da terra, se não vos comove a ruína de tantas casas religiosas, que inevitavelmente perecerão sob a jurisdição desse opressor, e finalmente, para terminar por onde deveria ter começado, se não vos sentis animados sequer pelo zelo da glória de Deus, sereis indiferentes à vossa própria desonra, derivada diretamente da vergonha que cairá sobre toda a igreja? Terá a malícia desse homem tanto poder que consiga impor-se a vós? Dir-me-eis talvez, o que faremos se ele já recebeu a sagração, ainda que de modo sacrílego? A isto respondo que tenho por mais glorioso derrubar Simão Mago do alto do espaço do que impedir-lhe o voo. Por outro lado, em que situação vós deixareis todos os religiosos que creem não dever receber em consciência nenhum sacramento de mãos tão manchadas de lepra? Inclino-me a crer que todos eles preferirão o desterro a entregar-se à morte. Preferirão vida errante fora da pátria a permanecer nesta, tendo que comer os alimentos oferecidos aos ídolos. Sendo assim, se a Cúria Romana vos forçar a ir contra a consciência e a dobrar os joelhos diante de Baal, que o Deus justo peça contas disso. Quanto a mim, cito-vos ao juízo dele perante aquela outra Cúria Celestial que nenhum suborno pode corromper. Para terminar, este vosso servo vos suplica, pelas entranhas misericordiosíssimas do Senhor, que se ainda arde em vossas almas algum zelo pela glória divina, tomeis em consideração os males que afligem a Santa Igreja. Ao menos de vós, que sois seus amigos, espero que ponhais todo o vosso empenho em impedir que se confirme coisa tão detestável e digna de execração. Então, por essas palavras, nós percebemos o quanto o São Bernardo não tinha de a pessoa adocicada que muitas vezes querem apresentar. Era um leão valente, corajoso pela honra de Deus. Queridos irmãos, nós vivemos dias também que exigem de nós valentia, coragem, determinação. Não podemos consentir, nem cooperar, nem de algum modo nos acompliciar com aquilo que desonra a Deus nosso Senhor, esteja aonde estiver. Que este exemplo de coragem possa nos animar a nos movermos pela glória de Deus e pela nossa salvação.